Eu levei 4 anos para transformar o investimento inicial de R$ 5.400 em mais de 1 milhão. E nesse vídeo eu quero te contar um pouco de como é que foi a minha experiência trilhando essa jornada e trazer 7 dicas práticas para você chegar mais rápido no seu primeiro ou também no seu próximo milhão. A começar com a dica número 1, que é: saiba exatamente onde é que você quer chegar e sonhe grande. Porque vamos lá, tá? Conquistar o primeiro milhão não é algo comum, não é algo para a maior parte da população. Conquistar o segundo, terceiro, quinto, décimo é para menos gente ainda. E não é só trabalho duro. Se só trabalho duro, é mais fácil da gente ter muitos e muitos milionários por aí. Por isso a gente tem que começar tendo uma clareza absoluta de para onde é que você quer ir, mesmo que você não saiba exatamente o passo a passo para chegar lá. Mas o jogo começa contigo definindo exatamente para onde ir, e daí vão surgir as teses do que você precisa fazer para chegar lá e do como fazer o que precisa ser feito. Daí, nessa minha jornada do primeiro milhão, eu me lembro no dia que eu escrevi esse documento aqui, que está lá no meu escritório, no home office, hoje emoldurado, que dizia que eu vou bater o primeiro milhão até o dia 10 de novembro de 2017 e o 10º milhão até o 10 de novembro de 2032. Eu botava também o que eu faria em troca disso e eu não tinha ideia de como é que eu chegaria nessas metas. Inclusive eu não cheguei na primeira, demorei mais tempo para chegar lá. Mas o ponto é que você tem que ter muito claro para onde é que você vai e seguir uma metodologia de construir metas que sejam BHAG. O que é BHAG? Metas que sejam bold, hairy and audacious, ou seja, ousadas, cabeludas e audaciosas. E mais, botar essas metas no papel. Está comprovado, por exemplo, por esse estudo aqui da Nobinikan School of Business, que as pessoas que colocavam metas no papel conquistavam 50% a mais de metas do que as pessoas que não colocavam suas metas no papel. E engana-se quem pensa que tá, beleza, basta botar por escrito que eu quero ter uma meta de 1 milhão. Não, isso aqui vale para todas as metas, para todos os seus objetivos na vida. E é o que a gente faz até hoje no planejamento anual do Clube do Valor. Como é que a gente faz o nosso planejamento? A gente parte de um orçamento, de um cenário orçado, um cenário extremamente realista, que basicamente diz como é que a gente fecharia o ano seguinte se a gente fizer exatamente o que a gente faz hoje, crescendo nossa carteira de clientes no mesmo ritmo que a gente cresce hoje, mantendo os nossos clientes como a gente mantém hoje. E entregar o cenário realista não é a nossa meta. Se a gente só entrega o cenário realista, a gente bate ali no máximo 70% da meta. Por quê? Porque a gente vai lá e aumenta essa meta para nos forçar a encontrar caminhos para fazer mais coisas, para melhorar o que a gente faz, encontrar caminhos novos, trabalhar melhor, gerar mais valor para as pessoas. Então a meta não é exatamente um caminho seguro que eu sei o que fazer para chegar lá. Não, é algo que te tira da zona de conforto, que te faz fazer coisas diferentes. No meu caso, esse aqui era a evolução do meu planejamento financeiro, ali quando eu comecei a poupar dinheiro, quando eu comecei a juntar dinheiro, quando eu coloquei mais intencionalidade pela primeira vez em enriquecer. E quando eu escrevi aquele meu documento de vida, eu tinha menos de 100 mil reais acumulados. E eu entendi que se eu seguisse aquele ritmo de poupança, que por sinal nem seria possível dali para frente, porque eu estava largando meu emprego, abrindo mão do meu salário, eu não chegaria em R$ 1 milhão em 2 anos. E aí eu percebi que eu precisaria fazer algo diferente, e nisso a gente chega na dica número 2, que é seguir a estratégia da competência combinada. Você não deve ter ouvido em outro lugar, porque fui eu que cunhei esse termo. Isso aqui é uma estratégia que tem como objetivo de fazer ser uma pessoa única, com habilidades únicas, praticamente irreplicável no mercado e que seja capaz de gerar muito valor para muitas pessoas, só que de um jeito não convencional. O que a maioria das pessoas pensa? Poxa, eu vou pegar uma área do conhecimento, eu vou pegar uma competência e vou ser muito bom nela. Eu vou ser o melhor nela. Eu vou estar entre os 1% melhores. Só que é muito difícil disso acontecer. Até porque quanto mais perto dos melhores, aqueles 1% melhores, maior é a concorrência. E essa estratégia da competência combinada fala que se tu quer ser único e conseguir gerar valor para muitas pessoas, um caminho melhor é você combinar 3 diferentes competências. O core, a competência de você conseguir mostrar isso para outras pessoas e conseguir se vender bem. Pega o exemplo do Clube do Valor. A gente presta um serviço muito bom de wealth. Eu não tenho dúvida que a gente está entre os 20% melhores, se não entre os 5%, entre os 3% melhores, sendo bem franco. Só que além disso, a gente tem uma estrutura comercial muito bem organizada, rodando redondinha há anos, e também uma estrutura de marketing, de criação de conteúdo e anúncios também bem redondinha. E aí, somando essas 3 competências, a gente é único. É a segunda maior consultoria do Brasil, segundo o ranking da XP. Somos a maior do Sul, segundo o ranking do BTG Pactual. E não porque a gente é gênio, não porque a gente é brilhante, porque a gente foi desenvolvendo diferentes competências. E aqui no jogo de construção patrimonial é o momento que você entende que investir em você
mesmo, deve ser prioridade do que investir em ativos financeiros. E olha que eu teria todos os incentivos para falar o contrário. Eu ganho dinheiro, o meu negócio é ajudar as pessoas a investir o seu dinheiro. Só que eu estou te falando da real. Eu estou falando sobre o caminho que eu trilhei, que inclusive os nossos clientes de Wealth trilharam. Nenhum cliente meu de Wealth ficou rico economizando R$500 por mês. Eles desenvolveram várias competências e ou formaram uma empresa que cresceu bastante, esses caras foram bem remunerados, ou eles, como profissionais, cresceram bastante e foram bem remunerados. E aí entra o meu investimento inicial no Clube do Valor. Do clube eu era analista de ações, uma gestora tradicional aqui em Porto Alegre. Sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim. E tinha cara de moleque. Tinha cara de moleque, diz aí, tinha cara de moleque. E aí por isso eu me perguntava, poxa, quem é que vai nos contratar? E olha só que louco. Na época, ninguém acompanhava conteúdo no Instagram ou no YouTube. O melhor lugar para acompanhar conteúdo eram nos blogs. E eu lia o blog do Rafael Seabra, do Quero Ficar Rico, faz um trabalho muito bom, até hoje, inclusive. E outro blog chamado HC Investimentos, do Henrique Carvalho, que era um blog que falava da estratégia de alocação de ativos, que é a base da nossa estratégia aqui no Clube do Valor. E esses dois caras se juntaram e lançaram um curso sobre como ter um blog online e assim atrair a atenção das pessoas, ter uma lista de e-mails para se comunicar e depois fazer suas vendas para ela. Bom, dos R$5.400 que eu coloquei de investimento inicial no clube, 3.000 foram para comprar esse curso desses caras, que se chamava Blog Memorável, que eu comprei e eu devorei. Aqui está o print do meu documento do Word, com as anotações do curso. Quase 400 páginas, eu praticamente transcrevi a parada, para assim conseguir ter o conhecimento necessário e a competência necessária para lançar um blog chamado Clube do Valor, que foi o início de tudo aqui. Foi R$3.000 esse curso, lá em 2015. Outros 2.400 foi em ferramenta de e-mail marketing, domínio, etc. E ter feito esse investimento me deu clareza absoluta sobre o básico do marketing digital, sobre o básico da construção de audiência. Um ano depois que eu lancei o blog, eu tinha na média uns 300 acessos por dia, que era muito pouco, mas eventualmente consegui um cliente vindo dali. Até que essa parte do digital se tornou o principal pilar de crescimento do Clube do Valor. E de lá para cá, nesses últimos 10 anos, eu estava fazendo a conta aqui, tá? Eu já investi mais de R$1.300.000 em educação executiva só para o meu uso. Se a gente for contar toda a equipe do Clube do Valor, dá mais de 2 bilhões investidos em educação executiva. Eu estou hoje no grupo de empresários do Flávio Augusto, custa perto de 500 mil por ano. Entrei na mentoria do Alex Hormozzi. Enfim, só para citar aqui que eu sigo vivendo de acordo com a estratégia da competência combinada. E que ela aqui ajudou muito a acelerar essa minha trajetória, por isso eu recomendo que você siga ela também. Só que não adianta nada ter várias habilidades e combinar várias habilidades se você não seguir a dica 3, que é ter coragem para ser diferente. Basicamente fala sobre a disposição de você tomar decisões impopulares, que vão desagradar a manada, que vão ir contra o senso comum. É sobre bancar suas crenças mesmo sob forte crítica ou forte pressão, nem que seja pressão social. E vamos lá, não existe uma forma única de você conquistar o sucesso. Existem vários caminhos, várias formas que você pode fazer para acumular de forma legítima dinheiro e ter uma vida muito rica, muito feliz, cheio de coisas que você valoriza. Mas a fórmula do fracasso para mim é só uma, que é fazer o que todo mundo faz. E se você for olhar, a maioria das pessoas não tem uma saúde exemplar, na verdade muitos estão bem acima do peso, a maioria dos casais se divorcia, a maioria das pessoas é endividado, e a maioria sempre puxa para um resultado ruim, um resultado que ninguém quer ter. Então toma cuidado quando você começa a agir que nem a maioria, por uma pressão social da maioria. E outra dica prática, tá? Não ouça conselhos de quem não conquistou aquilo que você quer conquistar. Não ouça conselhos de negócios de quem não construiu um bom negócio. Não ouça conselhos de investimento de quem não investe bem o seu dinheiro. Não ouça conselho de alimentação de alguém que é gordo. Na moral, falando sério mesmo, mesmo que essa pessoa te ame, mesmo que ela queira seu bem. Por que eu digo isso, tá? Porque comecei lá o blog, várias pessoas comentaram, aí o Ramiro Lee virou blogueiro. Aí tempos depois eu comecei o canal no YouTube. Aí começou, né? Ih, virou youtuber, e tá lá ele no YouTube e tal. E os vídeos, eles eram muito ruins, mas muito ruins. Olha só esse vídeo aqui, olha só minha cara no vídeo. Ou nesse aqui, eu nem olhava pra câmera. Te liga só, olha a produção, que horror. Olha o cabelo. Ou quem sabe no LCI, nesse vídeo eu vou lhe mostrar absolutamente tudo que você precisa levar em consideração. E tá tudo bem, tá? Você tem que seguir ainda assim. No caso da minha trajetória, né, o clube ele não começou crescendo firme, ele não começou com vários clientes. Inclusive uma grande corretora, que era uma das nossas fornecedoras, em 2017 nos proibiu de atuar por lá, porque a gente tinha uma base de clientes muito pequena. E um diretor dessa corretora falou pra gente que nosso modelo de cobrança transparente não funcionaria no Brasil. E nos pressionaram a mudar, nos pressionaram a transformar nossa empresa, que era uma gestora de investimentos, num agente autônomo de investimento. Aquele tipo de empresa em que você ganha comissão dos produtos indicados para os clientes, que é um modelo que eu nunca quis seguir, porque eu acredito que existe conflito de interesse e a gente bateu o pé
teve coragem de ser diferente. Possivelmente a gente abriu mão de dinheiro no curto prazo, mas isso nos possibilitou crescer muito no médio e no longo prazo. E aqui vai minha quarta dica, que é para você ser implacavelmente consistente em trabalhar duro. Vamos lá, volta para a dica 1. Você tem que saber onde quer chegar e o caminho importa mais do que a velocidade. Saber bem qual caminho seguir, saber bem qual a direção certa é sobre trabalho inteligente, que é muito mais importante do que trabalho duro. Então, por que essa dica? Porque você só aprende a trabalhar de forma inteligente depois de muito trabalho duro. Você só consegue gerar alavancagem com o teu trabalho, que é uma diferença grande entre esforço e resultado, depois que você trabalhou muito duro e você sabe exatamente onde que faz mais sentido colocar o teu esforço. E para isso, você precisa fazer o que precisa ser feito, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e essa é a parte mais chata, é ser consistente, é buscar ser 1% melhor a cada dia, buscar estudar 30 minutos por dia. Isso aqui é tão claro que é a parte mais chata, que se tu pega um filme como Rocky o Lutador, já viu lá Rocky o Lutador? Essa cena do filme, que é a cena mais legal, ela dura o quê? 2 minutos, 3 minutos no máximo, porque o filme ia ser um saco se mostrasse 90% do tempo o Rocky lá treinando, batendo lá nas carnes no frigorífico, correndo lá na Filadélfia. Esse é o filme mais chato do mundo, mas é isso que tornou ele uma pessoa forte. É isso que é a nossa vida. Isso talvez não seja muito motivador, por isso, para te motivar, vai uma frase do Bill Gates que diz que as pessoas superestimam o que podem fazer em 1 ano e subestimam o que podem fazer em 10. Ou seja, o sucesso ele não é um evento, é um processo. E é essencial ser consistente. Eu tô aqui dando a cara a tapa há bastante tempo. Eu já fazia lives como faço de tempos em tempos, desde o início do canal. E é engraçado até contrastar, né? Como é que eram as lives no passado para como é que eram as lives mais recentes. Olha só. 14 pessoas ao vivo, 15 pessoas ao vivo no YouTube, deve ter mais algumas dezenas pelo Instagram. Detalhe, tá? Não tinham mais dezenas no Instagram. Lembro que eu olhei pro Instagram depois de falar aquilo e tinham 7 pessoas. Mas olha o contraste. Enfim, isso aqui é para ilustrar a importância de ser consistente. E falando em consistência, a gente vai para a dica número 5, que é invista pesado em você mesmo, buscando crescimento contínuo, buscando ser 1% melhor a cada dia. A diferença entre ser 1% melhor a cada dia e ser 1% pior a cada dia é bizarra. Se é 1% melhor por dia, ao final de um ano você cresceu 37 vezes. Se você é 1% pior a cada dia, ao final de um ano você se tornou 3% do que tu era. E aqui qual o ponto, tá? Seguindo as 4 primeiras dicas, você vai ter bons resultados financeiros. Pode não bater o primeiro ou próximo milhão, mas vai aumentar a renda, vai aumentar o patrimônio. Se você tentar por um prazo suficientemente longo, isso vai acontecer. E aí que entra a dica de você reinvestir em você mesmo, porque você tem que pegar parte daquele dinheiro que vai entrar, não para comprar passivos, não para ficar trocando todo ano de carro, mas sim reinvestir naquilo que mais te gerou resultado, sua capacidade, né? No seu conhecimento, na sua empresa, seu negócio, que é a lição da parábola dos talentos. Isso aqui é o que separa alguém que ficou rico com um grande resultado de alguém que construiu uma riqueza duradoura. Reinvestir o lucro é pegar ali aquela chama, aquele fogo do crescimento, pegar e jogar gasolina, fazer aquela chama crescer bastante. Então, quando a sua renda começar a aumentar bem, quando o seu patrimônio começar a ser construído, existe aquela tentação de gastar tudo. Claro, curte, faz umas viagens, curte. Mas num contexto de um negócio, usa parte do dinheiro para contratar pessoas boas, para remunerar bem pessoas boas, para investir em ferramentas para acelerar o seu crescimento e num contexto pessoal, invista muito em você, muito em conhecimento. Porque só isso vai te fazer crescer mais e mais. Eu quero te mostrar aqui um pouco de como é que era nosso plano de negócio aqui no Clube do Valor. Planejava no 5º ano faturar mais de 1.200.000 com gestão de investimento. E aí eu recentemente fiz uma comparação entre meta e realizado. Como é que foi nos primeiros anos de clube, né? Olhando aqui para o nosso business de investimento. E aí para ter aqueles números, a gente precisava ter um patrimônio sob gestão no final de cada ano, como consta aqui onde está o meu mouse. E o que aconteceu foi o seguinte: no primeiro ano a gente fechou 60% abaixo da meta. No segundo ano a gente fechou 30% abaixo da meta. E isso num período em que a gente não tirava nada da empresa, ou muito pouco, e em que a gente vivia lidando com crise, apagando incêndio e por aí vai. Aí no terceiro ano, opa, a gente entrou on track com o plano de negócio. Aí mais 2 anos, poxa, a gente estava 66% acima. E a gente seguiu reinvestindo em nós mesmos, seguiu buscando ser um profissional melhor, e graças a isso, que em 2025 a gente fechou muito acima do nosso plano, que previa crescimento de 60% ao ano, dos anos 6 ao 10. E o que aconteceu conosco foi que a gente vai fechar 2025 com quase 4 vezes mais patrimônio sob gestão do que nosso plano de negócio, e faturando como empresa cerca de 4 vezes mais.
do que o planejado. Então não deixa de reinvestir em você e não deixa também nessa etapa em que você vai estar ganhando mais dinheiro, vai estar vendo a renda aumentar, de montar teu patrimônio financeiro, que sim, ele vai crescer bem mais devagar do que a tua renda, do que o teu negócio. Ele vai te dar uma bela tranquilidade. E nosso trabalho é justamente esse, ajudar as pessoas a investirem com mais tranquilidade o patrimônio financeiro que estão montando. Se quiser conhecer melhor os nossos negócios, como a gente consegue te ajudar com os nossos serviços, vou deixar um link aqui, o primeiro link na descrição e o link aqui também, você preenche o formulário, a gente entra em contato contigo. Dito isso, vamos lá para a dica número 6, que é: se você estiver cansado, faça isso, descanse. Sim. Descanse, porque essa jornada de construção patrimonial ela envolve muito trabalho duro. Não, se fosse fácil, todo mundo ficaria muito rico, multimilionário, mega milionário. Não é assim, tem que trabalhar muito duro, na direção certa, buscando ser uma pessoa melhor, aprendendo com os erros, lidando com o fracasso, assumindo o protagonismo, não se vitimizando e repetindo isso por anos e anos e anos. E várias vezes você vai se sentir muito cansado. E aí eu vejo que as pessoas fazem cagadas assim gigantes, como, por exemplo, querer vender a sua empresa no momento que não é o adequado para vender, como desistir de projetos lucrativos, como brigar com o sócio, ou até mesmo os talentos aqui do Clube do Valor, bons profissionais que estavam mandando bem, crescendo na carreira, aí os caras se cansam, tem uma temporada de muito trabalho e eles vão pro atalho, procuram uma opção para ganhar um pouquinho mais no curto prazo, abrindo mão de um crescimento gigante no médio e longo. Então, se você está cansado, não toma uma grande decisão, descansa, pega tua esposa, pega tua família e vai passar uma semana no litoral, numa praia no Nordeste, num bom hotel, vai viajar, vai tirar férias para ficar em casa refletindo sobre a vida, mas não toma uma grande decisão, como desistir dessa jornada, como abrir mão disso. Eu, Ramiro, já pensei algumas vezes, tá, em desistir. Moral, às vezes cansa mesmo. Já falei pro meu sócio, pro Bruno, 5, 6 anos atrás, que olha, Bruno, eu ganho mais 3 anos nessa pegada, depois não dá mais. Vou viver a vida inteira assim. Cá tô eu, trabalhando duro, de forma inteligente, buscando ser alguém melhor, descansando quando é necessário, sem abrir mão da principal visão que eu tenho, beleza? E a dica número 7 é a dica para você curtir muito essa jornada, porque qualquer jornada de crescimento, de ir atrás de uma meta grande, ousada, cabeluda, ela é uma jornada que começa contigo buscando ter algo, né? Eu quero ter o primeiro milhão, eu quero ter o 10º milhão, eu quero ter uma casa maior, eu quero ter um Porsche na garagem. E com o passar do tempo você percebe que para ter tudo isso, você precisa fazer coisas diferentes com consistência por bastante tempo, só que para você fazer coisas com consistência por bastante tempo e pagar o preço necessário, você tem que se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa mais paciente, uma pessoa que trabalha de forma mais inteligente, uma pessoa mais produtiva, um líder melhor. Aí você começa a entender que é importante cuidar da saúde. Eu comecei a correr bastante para melhorar a minha saúde, melhorar a minha cabeça, tomar decisões melhores. Então você começa querendo ter, depois você entende que precisa fazer algumas coisas, aí você percebe que isso te torna alguém melhor. Então curta muito a jornada. Não te esqueça que muitas vezes o dia a dia que você está vivendo hoje é o que daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai pensar, poxa, bons tempos, hein? Aqueles eram os bons tempos. E mais, tá? Saiba que sempre vai ter perrengue. Não imagina que quando eu tiver o primeiro milhão, quando eu tiver o 10º milhão vai estar tudo bem. Não vai, tá? Vai ter perrengue. Você vai ter problemas pessoais, vai ser o bombeiro da tua empresa, vai ter crise, enfim, não fica idealizando o futuro, não. Curte bastante o presente e toda essa jornada que ela compensa para caramba e conta muito comigo, conta muito com os amigos aqui do Clube do Valor para acelerar essa construção patrimonial. E aí quando você tiver 1 milhão, mais de 1 milhão, primeiro link na descrição para a gente ajudar a investir esse dinheiro. Era isso, um grande abraço e até mais.